Revelação e inspiração são duas palavras-chave para entender como os cristãos compreenderam ao longo do tempo o papel e a formação das Sagradas Escrituras. Conforme nós já vimos no outro vídeo, e eu vou deixar a descrição aqui para você poder assistir, existem vários modelos de revelação e inspiração. No primeiro vídeo que eu fiz dessa série, nós abordamos os modelos clássico e moderno. Nesse vídeo nós vamos ver os modelos finais sobre esse fenômeno da revelação e inspiração. Com o advento do modelo moderno, uma reação por parte de cristãos conservadores logo se viu no horizonte. Assim surge o modelo evangélico, que retoma muito das premissas do modelo clássico. Novamente, assim como no modelo clássico e no modelo moderno, o modelo evangélico ele parte da premissa de que Deus é atemporal, ou seja, ele vive numa esfera, numa realidade diferente daquela onde estão inseridos os seres humanos. A comunicação entre Deus e o homem são entendidas também como Deus se comunicando com a parte eterna do homem, ou seja, a sua alma imortal. A diferença aqui é um viés calvinista, que permite enxergar que a depravação humana, a profunda corrupção da natureza humana decorrente do pecado, não afete o processo de comunicação entre Deus e o homem, uma vez que a soberania divina, o fato de Deus coordenar todas as coisas de forma absoluta, restringe a depravação humana. Assim como no modelo clássico, Deus fixa as verdades no intelecto humano. E para fazer isso, para se comunicar, Deus tem que elevar o intelecto humano. No quesito inspiração, mais uma vez, esse modelo evangélico se aproxima bastante do modelo clássico. A diferença é que ele é um pouco mais específico. Ele atribui não só as palavras, mas também a escolha do gênero literário à soberania divina e não ao autor humano. O produto final desse processo de revelação e inspiração é que as Escrituras são vistas como um livro isento de qualquer erro, fruto da comunicação divina. Aqui, mais uma vez, um termo ganha destaque, o termo inerrância. Inerrância significa que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. A Bíblia não pode cometer erros de conteúdo e também erros de forma, erros de comunicação, pequenos lapsos, erros de gramática, nada disso acontece. Se existem erros, são erros de transmissão, ou seja, copistas e manuscritos podem apresentar erros e não os autores bíblicos inspirados. Finalmente, o último modelo é o histórico cognitivo. Esse modelo começa com um diferencial em relação aos demais modelos. Em primeiro lugar, Deus é apresentado como um ser temporal. Deus vive na mesma esfera espaço-temporal que as suas criaturas. Não quer dizer que o tempo afete a Deus da mesma maneira que nós, seres humanos. Pelo contrário, por causa da natureza do pecado, o transcorrer do tempo traz para nós morte, degradação, envelhecimento, mas isso não é a mesma coisa em relação a Deus, uma vez que ele não é afetado pelo tempo da mesma maneira que suas criaturas. Mas Deus está no fluxo temporal. Ele é afetado pelo tempo no sentido de viver dentro do tempo. Com esse conceito diferente, esse modelo entende três coisas fundamentais na comunicação entre Deus e a humanidade. Primeira delas, Deus age diretamente na história humana, uma vez que ele está inserido no transcurso do tempo. Deus não necessita de intermediários, Deus não necessita intervir casualmente na nossa história, porque ele já faz parte dela. Esse modelo também enxerga o ser humano de uma forma um pouco mais holística, não no sentido aqui de holismo místico, mas de integralidade. O homem é visto como tendo corpo, alma e espírito, mas esses componentes formam um todo. Usando a terminologia bíblica, o corpo e o sopro de vida formam a alma do ser humano. Isso está lá em Gênesis 2, versículo 7. Portanto, o homem não teria uma alma imortal. Ele é, por sua natureza, um ser criado para ser imortal, mas por causa do pecado, ele se tornou mortal. E todas as partes do homem morrem, por assim dizer, quando ele morre. Não existe uma divisão, não há uma dicotomia. O corpo morre e a alma sobrevive em qualquer outra esfera. O homem, quando morre, todo ele morre. Assim, é natural que, sendo Deus histórico e o homem histórico, o próprio fenômeno revelação e inspiração transcorre dentro da história, uma vez que não haveria outro espaço para que as coisas acontecessem.
Quando a gente fala de revelação, o modelo histórico-cognitivo entende que o homem tem a liberdade de interagir com a revelação divina. O profeta, o autor humano, ao receber o conteúdo de Deus, a revelação, ele tem a habilidade e a liberdade de interagir com esse conteúdo. O modelo também prevê diversos padrões de explicação para o fenômeno da revelação. Deus se revela de múltiplas formas. Deus pode se revelar, por exemplo, por aparições, o que nós chamamos de teofanias. Deus se revela na história, Deus se revela na natureza, Deus se revela na tradição oral. É interessante que o modelo usa como exemplo o Evangelho de Lucas, sendo que o próprio Lucas descreve que para escrever o seu Evangelho, ele entrevistou pessoas. Então o Evangelho de Lucas ele é formulado com base no depoimento de testemunhas oculares. Foi feita uma pesquisa e essa é considerada também uma forma legítima de inspiração. Não existe algo menos ou mais inspirado. Inspiração pode ser comparado ao processo de gravidez. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Ou você é inspirado, ou você não é inspirado. Independente da forma, o profeta ele ou é ou não é inspirado. Digo isso porque, além de múltiplas formas de Deus se revelar, Deus também utiliza múltiplas formas de inspirar o profeta. Mas é claro que dentro desse processo, a supervisão divina acompanha toda a produção do profeta para que nenhuma palavra que ele escolheu, nada que ele queira dizer, escape do propósito original de Deus. Então, embora use elementos da sua cultura, esses elementos são filtrados, por assim dizer, de acordo com a vontade de Deus que atua no profeta. Em nenhum momento nós temos uma produção humana e uma produção divina. A todo tempo, Deus e o profeta estão unidos produzindo esse material que nós conhecemos hoje como Bíblia. Por falar nisso, o produto final é a Bíblia sendo vista como verdadeira no nível revelatório. A sua mensagem é verdadeira. Lapsos existem em questão de gramática ou mesmo de informações irrelevantes para o conteúdo geral. Quando, por exemplo, os evangelistas divergem em pequenos detalhes, isso pode ser atribuído, nesse modelo, à questão da memória humana que é falível. Alguns pequenos elementos podem divergir, mas são elementos periféricos que não afetam a mensagem. Outro fator que pode ser mais bem explicado por esse modelo é a questão de erros gramaticais. É impossível negar alguns erros gramaticais, por exemplo, em livros como 2 Pedro e no livro de Apocalipse. Aliás, os erros gramaticais no livro de Apocalipse eles são bastante conhecidos. Isso não é difícil de entender, uma vez que nem Pedro nem João tinham no grego a sua primeira língua. Eram estrangeiros, pessoas simples também, que tinham conhecimento básico daquele idioma. Não é muito diferente hoje quando, por exemplo, um brasileiro aprende a se expressar em inglês. Um falante nativo da língua inglesa automaticamente percebe que ele está diante de um estrangeiro pelo uso das expressões, algumas colocações gramaticais que não são exatamente as mais naturais para quem é falante da língua. Isso se passa com os autores bíblicos que não eram falantes do grego. E isso não afeta a mensagem que eles tinham a transmitir. Alguns desses erros, inclusive, são propositais porque refletem a mentalidade hebraica, a maneira de colocar a frase, a maneira de dar ênfase a certas palavras, alguns termos que são hebraísmos, etc. São apenas dois exemplos para mencionar como esse modelo explica alguns fenômenos relacionados aos dados que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Esses são os 4 modelos. Nós vimos então no vídeo anterior o modelo clássico, o modelo moderno. Nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre o modelo evangélico e por último o modelo mais recente, que é o histórico cognitivo. Você se identificou com algum desses modelos? Para você a Bíblia é um livro inspirado? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre as Escrituras Sagradas, se elas são importantes para a sua vida ou se são apenas um livro como qualquer outro. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até o próximo vídeo.